Nós vamos ler Números, capítulo 21. Eu estou compartilhando sobre palavra profética. E nós vimos então uma fundamentação bíblica, divina, do porquê o Senhor quer que a gente libere palavras. Quando Deus começou a me ensinar isso sobre esse processo didático de Deus, através da música, isso confrontou mais intensamente ainda toda a ideia de música como arte, como entretenimento, ou como dom de alguns. Mas a gente vê com mais facilidade a música como uma ferramenta, e Deus tem intenção, Deus usa a música, Deus quer nos usar com a voz, com os dons, com os talentos, com a música. E eu deixei também observado que não é apenas a música, embora eu esteja enfatizando a música, porque o texto fala da música, do cantar. Nós vemos a Bíblia falando sobre dança, nós vemos a Bíblia falando sobre artes, e o Senhor quer se expressar através de nós. Ele quer realizar alguma coisa. Eu quero destacar também que, embora o contexto em que Deus deu essa palavra a Moisés tenha sido de uma palavra para confrontar o povo no seu erro, isso é um parâmetro para nós entendermos que Deus comunica através da música. E nós temos muitas músicas que não serão uma música de ensino, uma música didática, ou uma música profética no sentido de confrontação, mas que serão músicas que proclamam a palavra do Senhor, proclamam os atributos de Deus, proclamam os feitos do Senhor. E isso tudo está dentro do que se compreende como palavra profética, música profética, o canto profético, que é de proclamar aquilo que Deus tem. Hoje nós temos a Bíblia escrita, então nós já temos um volume de conteúdo para proclamarmos que é impossível de ser esgotado. Mas continuamos tendo experiências de Deus trazer letras específicas, Deus dar mensagens específicas, palavras específicas. E se nós estamos envolvidos no propósito, a palavra vem, a letra vem, a instrumentalidade de Deus através da sua vida, dos dons, vai fluir. Em Números nós temos um outro episódio de música, no capítulo 21, verso 16, nós lemos: dali partiram para Beer, este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. E então cantou Israel este cântico, de novo, de uma forma intencional, verdadeira, proposital. Deus mostra a música, Deus fala do cântico. E assim como vimos que no Apocalipse Deus anuncia o que verdadeiramente e literalmente vai acontecer, haverá cântico, nós podemos crer que também o Senhor vai manifestar-se com muitos cânticos hoje e sempre para outros propósitos. E ali então cantou Israel este cântico. Olha o versículo 17, qual foi o cântico que Israel cantou? Brota, ó poço, brota, ó poço, brota, ó poço. Eles tinham uma necessidade, eles estavam numa caminhada, eles tinham uma necessidade de beber água, de tomar água, de que o poço brotasse água. E se a gente vê o capítulo 21 todo, nós começamos vendo que eles destroem os cananeus. E eles haviam pedido ao Senhor que entregasse os cananeus, e se Deus entregasse o povo, eles destruiriam todo aquele povo, porque era um povo satanista, era um povo macumbeiro, era um povo de obras das trevas, era um povo que intencionalmente, propositalmente vivia e atuava contra Deus, e se acumulavam de maldições pelos seus feitos, seu modo de viver. E Deus
traria juízo. E Deus usou essa circunstância para trazer juízo sobre aquele povo. E Deus usou o povo de Israel para exterminar aquele povo. E eles estavam numa caminhada pelo deserto e eles foram fortalecidos por uma vitória no meio do deserto. Isso é inquestionável, irmão. Toda vez que nós estamos passando por lutas, a fé nos fortalece para a vitória e a vitória nos fortalece para continuar. Se a gente não tiver vitória, é um desastre, é uma coisa terrível. Você esmurece, você se desanima. E o povo estava fortalecido porque tinham sido vitoriosos e atravessaram a terra, venceram os cananeus, mas logo em seguida eles começaram a murmurar contra o Senhor. Ao invés de usar a voz para cantar o que Deus tinha para ser cantado, nós muitas vezes também murmuramos. E aí vem o episódio da serpente de bronze. Deus manda Moisés colocar no alto a serpente de bronze. É um ato profético, é uma proclamação do que haveria de ser o Cordeiro no Calvário, que nos limpa do pecado, nos purifica, nos liberta. E em seguida, eles começam por essa jornada e eles saem de Obote e eles chegam a esse poço em Beer. E ali eles cantam: brota o poço, brota o poço. Entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões do deserto. Então partiram para Matana. A Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é um livro para revelar Jesus e os seus propósitos. Mas nós podemos perfeitamente vislumbrar o contexto histórico ou o contexto circunstancial de cada passagem. Então, se eles chegaram no poço, se eles estavam desfrutando das vitórias e da bênção do Senhor, se eles estavam com sede por causa do deserto, precisavam de água, começaram a cantar ao Senhor, começaram a proclamar: brota ao poço, eles beberam água. Havia um conjunto de acontecimentos naturais ali em torno do poço, junto àquele povo. Imagina que não era um povo pequeno, tinha 600 mil homens, mais crianças e mulheres, tinha lá uns 2 milhões de pessoas viajando pelo deserto. E o texto continua relatando, sem muitos detalhes, porque essa não é a intenção, nós apenas imaginamos aquele povo todo bebendo água e festejando, depois de cantarem, e aí daí a pouco os tambores tocando, e o povo cantando junto: brota ao poço, brota ao poço, brota ao poço, brota ao poço, e o poço brota, brota ao poço, e daí a pouco já virou festa, já virou alegria, da qual nós estamos amplamente privados hoje. Então você vai ver um grupo muito grande de pessoas em torno de qualquer atividade que haja interesse pessoal, que haja atrativo emocional. Mas dificilmente você vai ver um povo cantando e dançando no meio do deserto. E eles também não eram diferentes. Quando lhes dava oportunidade, como aqui nos versículos anteriores, eles murmuravam, eles reclamavam, eles praguejavam, e eles não queriam saber de nada. Era necessário a intervenção de Jesus, ainda que por ato profético, com a serpente de bronze no madeiro, lá no alto, e todo aquele que olhava para a serpente era curado. Hoje é da mesma forma, eu e você precisamos da intervenção de Jesus. Quando veio o ânimo, a dança, a festa, só por causa da intervenção de coisas físicas, emocionais, aquilo é passageiro. Na próxima etapa, nós vamos enfrentar os mesmos problemas, o povo vai murmurar do mesmo jeito. E o povo estava feliz, cantando, porque Deus estava se movendo, eles haviam sido curados, perdoados, e eles estavam felizes porque encontraram o poço, Deus permitiu o poço,
E aquela alegria pura, simples, virava festa. Mas hoje, nós temos poucas pessoas que no meio do deserto, e por pouca coisa, estão cantando, dançando, celebrando, se soltando, se alegrando. Você pode ver, a menos que a banda aqui à frente, o líder de louvor, seja um cara que consegue, pula no chão, levanta, pronto, aí você arrebata a multidão, mas por algo brotando de dentro, não é tão comum, não é tão fácil. Aquela coisa assim, simples. Eu fui numa festa, eu estava numa festa, eu não tenho noção de quanto eles gastaram para aquela festa. Mas devem ter gasto lá pelo seu quase R$1 milhão para uma noite de festa. E tudo programadinho, e tudo assim, perfeito, e tudo cheio de pessoas controlando, e o cerimonial, e tudo. Assim, isso aqui não tem graça nenhuma. Isso aqui é formal, isso aqui. E aí eu estava em alguma das viagens, eu estava num lugar e reuniram a família, e vieram outros irmãos da igreja, não tinha dinheiro nenhum envolvido, não tinha cerimonial nenhum envolvido, tinha um violãozinho meio desafinado, tinha umas pessoas assim que nem sabiam o que iam cantar, e aí começaram a cantar, e daí a pouco um dançava, daí a pouco, era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui, aquela coisa assim, genuína, pura, gostosa, que transmitia, que transferia, que impactava, por causa de uma família e amigos festejando, celebrando. Outra. Aí cantava outra música, aí um ria. Alegria, eu fico imaginando isso aqui, o povo cantando, brota o poço, e daí a pouco a música e o que fluía de dentro, com palavras que eram talvez uma brincadeira, ou quem sabe um clamor, brota o poço, os nobres do povo abriram, os príncipes cavaram, e com seus bordões eles abriram esse poço, aqui no meio do deserto, então que brote. É possível que tenha acontecido um mega milagre de Deus, enquanto aquele povo cantava. Como é possível que o poço tivesse água, e o povo só estava feliz cantando? Mas é importante a gente pensar, o povo rompeu em cânticos, dizendo, brota o poço. E aquela alegria renovou. Então, eles partiram do deserto para Matana, versículo 19. E de Matana, eles continuaram, eles seguiram para Naaliel. E de Naaliel, eles continuaram, outra parada, vamos de novo. E foram para mais uma estação, foram para Bamote. E de Bamote ao vale que está no monte de Moabe. Foram para o vale. E esse vale no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Então só acompanha de novo a sequência. Partiram do deserto para Matana, versículo 18, versículo 19, de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no monte de Moabe, no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto.